Amada igreja, vamos ver um assunto prático hoje de relacionamento. Importante nós aprendermos a lidar um com o outro, né? Nós somos diferentes, como nós vimos, como temos visto assuntos reiterados sobre membresia. Um é diferente do outro, um gosta de coisas diferentes do outro, um torce para um time, outro torce para outro. E nisso nós vamos nos lixando, não se lixando, mas nos lixando. Nós vamos aprendendo a lidar, pelo menos deveríamos, né? Nessa noite vamos ver um assunto com relação a ofendermos e sermos ofendidos. Pecarmos e pecarem contra nós. Vamos ver essas duas facetas das nossas vidas em relacionamento como membros de uma igreja. E não só como membros de uma igreja, mas a gente lida com pessoas. Nós somos seres relacionais. Deus nos fez pessoas, Deus nos colocou no mundo e não nos colocou numa ilha sozinho, cada um com o seu mundinho. Mas a gente se relaciona. Por nos relacionarmos, a gente se choca. Não adianta dizer que você não tem problema com ninguém, porque você tem. Você tem. É verdade que nós temos que aprender a lidar com isso, como nós vamos ver nessa noite. Mas nós temos problemas e nós temos que aprender a lidar com isso. Ofendi ou fui ofendido? Como lidar com essas situações? Frequentemente nós encontramos na igreja pessoas que se sentem ofendidas, que sofrem ofensas, e também pessoas que ofendem. Obrigado, irmão. Pessoas que pecam com o outro. Somos pecadores, por isso nós pecamos. Entre nós temos que entender que nós somos pecadores. Nós temos cometido pecados entre nós. Não adianta você pensar que em pecado concebeu a minha mãe, mas a sua não. Todos nós somos pecadores. E quando os membros de uma comunidade eles não conseguem resolver os problemas, as rixas, as desavenças, os contratempos que existem muitas vezes entre nós, a gente acaba tendendo a resolver os problemas de formas erradas. Por fofoca, por indireta, por caminhos que não resolvem de fato o problema. E isso cria um ambiente muito hostil. Cria um ambiente de infantilidade, muitas vezes, um ambiente de desconfiança, porque às vezes o irmão me ofendeu, ou eu ofendi o irmão e eu não tratei aquilo com ele, e fica um climão entre nós. E isso vai se estendendo, isso vai ficando ruim, isso acaba afetando outras pessoas, e no nosso meio nós precisamos aprender a tratar os nossos pecados de maneira correta, para que a sangria seja cessada, para que o problema seja acabado, para que não se alastre o problema no meio da membresia. Isso fica muito prejudicial. Por conta disso, existe o enfraquecimento espiritual da igreja, porque os membros não estão conseguindo lidar com os problemas relacionais, né? E por que tudo isso? Por que nós temos que aprender a lidar? Porque nós seres humanos, nós temos dificuldade de sermos sinceros. Nós não conseguimos resolver os nossos problemas relacionais. Basta ver você no seu casamento, basta ver você com seu irmão, com a sua irmã. Você não consegue porque nós não temos por nós mesmos condições e aptidão para sermos sinceros, para sermos francos, para andarmos na luz. É um termo mais bíblico, né? A Bíblia nos mostra que nós devemos andar na luz uns com os outros. Mas nós temos dificuldade de fazer isso. Por exemplo, você convida uma pessoa a frequentar a igreja. Eu estou dizendo um exemplo a gente não consegue lidar com a franqueza. Você convida a pessoa e a pessoa fala: eu vou, domingo que vem eu estarei lá. Domingo que vem eu irei na sua igreja, pode contar comigo. Até hoje ela não veio. Você já passou por essa circunstância? Porque a gente não consegue dizer não. A gente não consegue muitas vezes ser franco. Olha, eu não gostei. Você gostou dessa roupa? Olha, é boa. A gente não consegue dizer, olha, eu não gostei.
Você gostou do jeito que eu falei com você? Te ofendi? Não, de jeito nenhum, crê isso, eu não me ofendi. Quando eu viro as costas, eu estou por dentro me queimando, porque eu não gostei da maneira com que a pessoa falou comigo, mas eu tenho dificuldade de ser franco, de ser sincero, de abrir, de tratar o problema. Quando a gente não é franco, quando a gente não é sincero para as resoluções dos nossos problemas, a gente acaba buscando outros caminhos que não resolvem de forma correta, como eu acabei de dizer. Primeiro, eu enumerei 3. Primeiro caminho errado que a gente trilha é o caminho da fofoca. O que é fofoca? A fofoca é descobrir uma informação depreciativa, uma informação prejudicial sobre outra pessoa e comentar isso com outras pessoas. Isso é fofoca. É você pegar um ponto fraco de uma pessoa, uma dificuldade, um problema, e leva esse problema e comenta, e espalha isso para outras pessoas. Isso é fofoca. Você sabe qual que é a origem do termo fofoca? O termo fofoca, na língua portuguesa, ela tem origem num dialeto africano, do termo fuca. E lá no dialeto africano, significa remexer lixo, revolver túmulo, fuca. E aí, no português, nós recepcionamos esse termo e a gente fala entre nós fofoca. Só que a fofoca não resolve, não alivia a tensão. A ira ainda continua dentro de nós. Eu estou com um problema com a pessoa e eu fofoco, mas eu não resolvi. Isso vai, se estende por, quem sabe, anos. E a fofoca corre no meio do povo. Não é um caminho correto para nós resolvermos os nossos problemas. Segundo caminho errado são indiretas. O que são indiretas? É você usar todos os meios possíveis externos ou não com relação ao principal para você tentar chegar a atingir o seu objetivo. Indireta por meio de pessoas. Você às vezes quer falar para o Marcos, mas você fala para a Elô, porque você sabe que ela vai contar para ele. Não resolve. E muitas vezes nós usamos desse artifício, desse caminho errado. Não vai resolver. Fofoca por meio de pessoas, por meio de palavras. Você joga numa roda, você está com problema com o irmão, com a irmã, mas você joga um termo que você sabe que vai bater na trave e vai entrar. Ou você imagina isso, mas a pessoa às vezes não está nem percebendo e não vai resolver o problema. Indiretas não resolvem. Muitas vezes eu faço isso no meu casamento. Eu coloco uma coisa no meio do caminho para dizer, é tal coisa que eu quero dizer, mas eu não disse. Para ver se ela se toca, para ver se ela entende o que eu quero dizer, mas ela não vai entender, porque eu não estou dizendo o que ela tem que entender. Indiretas não resolvem. Terceiro ponto, carrancas. O que são carrancas? São expressões faciais de discordância. Carrancas não resolvem os nossos problemas. Se eu estou com um problema com o irmão, não adianta eu fazer cara feia, porque ele vai olhar para mim e falar, ou ele está passando mal, ou vamos dar um remédio para ele. Mas ele não vai nunca entender, ou se entender, vai falar, nossa, é tão infantil. Em vez de vir falar comigo, vamos conversar. Mas muitas vezes parece tão pequeno, parece tão infantil, criancice, mas muitas vezes eu e você temos usado desse artifício para resolver os nossos problemas relacionais. No casamento a gente faz muito disso. Pelo menos, não sei vocês, mas eu faço. Infelizmente. Fecho o tempo. Para ver se ela se toca, para ver se ela percebe que eu não gostei do que ela fez. Mas não adianta. Não adianta. Muito bem, esses 3 caminhos então não resolvem. E daí a gente tenta espiritualizar a coisa. Aí a gente fala, por exemplo, eu estou com um problema com a Aline, e aí eu falo para a Edna. Edna, eu ligo para ela e falo, Edna, aconteceu isso, a Aline me ofendeu de tal forma, mas estou dizendo para você orar por nós, tá? Ora por nós. Não é para você espalhar, não, continue orando, eu quero ver até onde vai isso. Aí a Edna ora, começa a orar, aí a Edna liga para o outro, estou dizendo um exemplo, tá? A Edna liga para o Pedro e fala, Pedro, o Rodrigo está com um problemão com a Aline, só que nós estamos numa corrente de oração, agora já virou motivo de oração. Mas nós vamos resolver o problema dele, vamos orar. Quem sabe um dia o Rodrigo e a Aline se entendam. E isso passa de um para o outro. E a Aline, que deveria saber o problema que eu tenho com ela, ela jamais vai ficar sabendo. Não chega nela. Todo mundo da igreja está sabendo e está orando
pelo nosso problema, mas ela, que deveria saber, ela não sabe, não ficou sabendo. Não resolve. A gente tenta espiritualizar, mas não resolve. Tudo volta à base do nosso problema de pecado. Nós temos dificuldade de nos expor. Nós temos dificuldade de sermos sinceros. Por quê? Porque a gente tem medo da reação da pessoa, não é? Mas não adianta se não for de forma sincera, se não for de forma franca, ainda que exista excesso de palavra, de emoção, ainda que, mas você falou para a pessoa certa, na hora você talvez se exceda, mas peça perdão pelos seus excessos, mas fale para a pessoa. Jesus vai nos ensinar sobre isso. Primeiro ponto, então. Primeira parte. O que fazer quando ofendemos alguém? Quando ofendemos alguém. Você peca contra uma outra pessoa. Jesus ensina um passo a passo. E, gente, eu fiquei maravilhado com esse texto. É um assunto do Augusto Nicodemos. Ele pregou para a Igreja Presbiteriana de Goiânia. E eu extraí de lá, daquele sermão, isso não é meu, tá? Esse assunto, um ensinamento tão prático que tocou no meu coração. Primeiro ponto, o que fazer quando ofendemos alguém? Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 26. Jesus, ele mostra uma forma tão clara, tão simples, tão objetiva para nós resolvermos os nossos problemas relacionais, mas nós não atentamos para o nosso manual básico de relacionamento e o nosso manual perfeito de relacionamento, que é a palavra de Deus. Mateus 5, de 21 a 26. Vamos fazer a leitura do texto todo. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Essa é uma parte do Sermão do Monte. Jesus estava proferindo esse sermão aos seus discípulos, aos seus ouvintes, no monte, e nesse determinado momento ele aborda sobre o 6º mandamento: não matarás. No versículo 21 ele introduz, lembrando os discípulos da lei de Moisés. Vocês se lembram do que foi dito? Não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Versículo 21. Só que no versículo 22 Jesus ele diz assim: agora eu vou dizer para vocês, como eu, como mestre, como Senhor de vocês, quero que vocês apliquem o 6º mandamento na vida de vocês. Que maravilhoso que é. Jesus, ele no seu próprio Sermão do Monte, ele disse: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. E ao cumprir a lei, Jesus, ele, por introduzir a era da graça, ele mostra para os seus discípulos e para a igreja e para nós nessa noite que a responsabilidade é muito maior do que simplesmente a letra fria da lei. Não é simplesmente matar fisicamente, mas no versículo 22 Jesus, ele abrange e aplica o 6º mandamento à mente, aos corações dos seus ouvintes. Ele nos faz pensar. Versículo 22. Eu, porém, Jesus dizendo: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus, nesse momento, ele diz aos seus discípulos, e para nós nessa noite chega o poder das Escrituras: se você se irá contra seu irmão sem motivo, você está matando o seu irmão. Interessante que a gente pensa, não matarás é simplesmente tirar a vida, ou simplesmente, é uma coisa trágica, lógico, mas
como se fosse somente o homicídio físico. Mas Jesus diz que é muito mais do que isso. O comprometimento nosso com Deus, quando nós temos a graça, é muito maior. É muito maior. Ira sem motivo, abrigada no coração, é assassinato em potencial. Se a pessoa que está com a mágoa, com ódio no coração, ela pudesse matar a pessoa contra a qual ela tem esse ódio, e se ela tivesse a certeza que não seria presa, ela mataria. Você já ouviu alguém dizer assim: para mim aquela pessoa morreu? Isso é ódio abrigado no coração. Isso é mágoa. Isso é homicídio nos moldes do nosso Senhor Jesus. Primeiro, então, Jesus mostra que aquele que cometer esse tipo de assassinato, ele estará sujeito a julgamento. Muitas vezes nós temos abrigado mágoa, ódio no coração, e se isso não for tratado, se isso não for passado a limpo, nós vamos definhando e nós estaremos sujeitos a julgamento. Não é o julgamento do tribunal civil ou do tribunal humano que nós estamos aqui. Jesus está dizendo realidades espirituais. Jesus está dizendo que vai chegar um dia em que você será julgado por esse homicídio que você cometeu no teu coração. E Jesus ele mostra que é como se fosse uma escada de gravidade. Percebam que, primeiro, mágoa abrigada no coração é uma maneira de nós ofendermos, de nós praticarmos o homicídio. O homicídio é no nosso coração. Primeiro, mágoa, ira sem motivo, como Jesus diz, todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão. Por que está entre colchetes aqui sem motivo? Porque você tem motivo para se irar. Se você tem motivo para se irar, pode se irar. Mas se você estiver irado, e com mágoa, e com ódio daquele irmão e daquela irmã, sem motivo, ou seja, o tempo está passando e você não trata isso, isso já faz com que o motivo saia do seu motivo que você acha que tem. Porque a própria palavra de Deus nos diz que a ira, você pode se irar, mas não vá deitar, dormir. Aquilo lá é uma metáfora, mas não deixe o tempo passar sobre a ira do seu coração. Trate isso. Primeiro passo, então, primeiro degrau é esse. O segundo degrau, Jesus vai um pouquinho mais além. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Aqui já é a ira abrigada e ela se exterioriza através da fala. Quando nós estamos com ódio no coração, com mágoa, e isso vai passando o tempo, a gente começa a extravasar por meio da fala. E profere um insulto contra a pessoa, ou contra as pessoas que aquele tem o ódio no coração. E aí Jesus diz que isso é mais sério, vai mais além. Não apenas guardou no coração a ira, mas aí a pessoa já passou a machucar o outro, a matar o outro com a língua, com a fala, com falatórios. Isso é muito sério. As palavras podem matar. Por isso que Tiago diz que um órgão tão pequeno incendeia uma floresta. O que ele quer dizer com isso? A nossa palavra, os nossos ditos, o que nós temos falado, tem um poder de ofender, de machucar de forma tão intensa, tão doída, que a gente muitas vezes ao falar a gente não tem noção disso. E Jesus está dizendo: aquele que proferir insulto estará sujeito a julgamento do tribunal. E ele vai mais além, o terceiro. Aquele que chamar de tolo, né? E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aqui Jesus, mais do que somente abrigar o ódio, a mágoa no coração, mais do que insultar a pessoa, Jesus ele especifica um insulto, chamar de tolo. E naquela época, quando Jesus usou esse termo, ele usou o termo raká. O termo raká em aramaico significa um ser desprezível. Uma pessoa que é nada. Jesus ele foi mais enfático. Não é simplesmente um insulto, dizer, você é corintiano. Não é isso. É muito mais do que isso. Você, para mim, não é nada. Isso é raká, tolo. Você é um ser desprezível. Esse é o extremo da ofensa, diria, né?
E muitas vezes no nosso meio, não vou dizer no nosso meio, que graças a Deus eu não tenho conhecimento que no nosso meio existe essa situação tão extrema. Mas no mundo, então, vamos falar do mundo, existem pessoas que se ofendem de tal forma que falam: você é um lixo, você não é nada, você é um verme, você é um inseto. E existe isso. E Jesus diz que estará sujeito ao inferno de fogo. Por que Jesus, nesse terceiro ponto, ele diz estará sujeito ao inferno de fogo? Porque ele explica qual é o julgamento que ele acabou de dizer anteriormente. O julgamento é esse. E a pessoa que abriga isso no coração e morre nessa situação estará sujeito ao inferno de fogo. Muito bem. Agora, o que fazer então quando matamos alguém em nossos corações, quando ofendemos alguém, quando nós pecamos contra a pessoa? Jesus ele vai explicar para nós. Gente, quando eu comecei a atentar para esse texto, ao ouvir a pregação do Augusto Nicodemos, eu disse: como eu não atento para a palavra de Deus? Como eu ainda fico bolando regras na minha mente, regras de conduta, para eu resolver os meus problemas relacionais, sendo que a palavra de Deus é a regra perfeita de conduta para nós. E muitas vezes nós temos deixado de lado e criamos as nossas próprias regras e os nossos passos e as etapas para nós resolvermos os nossos problemas. Mas Jesus mostra, é simples. Vejam só, versículo 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. O texto é claro, a regra é clara. Jesus ele mostra: tem um problema com o irmão, está com um problema com a irmã, ofendeu, você ofendeu, porque aqui Jesus está mostrando, se você se lembrar de que alguém está ofendido contra você, ou seja, você pecou contra uma pessoa, Jesus mostra: vá, imediatamente, resolver este problema. E aí Jesus mostra que é melhor você deixar a tua oferta e reconciliar-te com o teu irmão do que ofertar, do que ter momentos de adoração e de culto que Deus não está se agradando. Aqui Jesus está mostrando que é melhor você não cultuar, é melhor você se reconciliar, é melhor você não louvar, é melhor você não adorar nessa maneira como você está, com relacionamentos quebrados, com perdão a ser praticado. Vá, Jesus então mostra, vá, reconcilia-te com teu irmão. Depois, tudo certo, resolvido, volta e traga a tua oferta. Outro ponto que Jesus mostra isso, quando ele diz que, com relação à oferta, ao altar, Jesus está mostrando que o melhor ambiente, a melhor circunstância para nós pedirmos perdão e para irmos para a cruz é quando nós estamos na presença de Deus. E nós estamos sempre na presença de Deus. Se você está na presença de Deus, e se você tiver um problema com o irmão, com a irmã, isso vai te incomodar. Vai te incomodar, vai te deixar sem fome, vai te deixar sem sono. Agora, se você está com problema com alguém, tem consciência disso e está tudo bem, eu vou dizer para você, eu não sei se você está na presença de Deus. Ou seja, não sei se você está com um relacionamento sadio com Deus. Jesus está mostrando que, vá, reconcilia-te com teu irmão. Depois vem e traga a tua oferta. Jesus também mostra um termo interessante ali, quando você estiver adorando o Senhor, te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, ou seja, você se lembrar que você pecou contra o irmão, contra a irmã. É interessante que Jesus mostra te lembrares. Por que te lembrares? Quem ofende não se lembra. Mas quem é ofendido, quem recebe a ofensa, não esquece. Não pense você que você vai falando, vai patrolando, vai passando por cima de todo mundo e vai regaçando com os relacionamentos e vai ficar desse jeito. Para você pode esquecer. Passa o tempo, passa os anos, quem sabe você está insensível e você vai esquecer. Mas a pessoa que foi ofendida, ela não esquece, ainda que perdoe. Jesus está mostrando, te lembrares. Deus nos dá a oportunidade de nos lembrarmos e de irmos e resolver os nossos problemas. Ir até a pessoa e esclarecer o ocorrido. Andar na luz, ser sincero.
Não deixe o tempo passar. Muitos casamentos estão sem prática de perdão, sem prática de reconciliação, e isso vai afastando o cônjuge do outro e vai fazendo com que cresça uma muralha entre eles. E o tempo vai passando e os corações vão se endurecendo. E Jesus está mostrando, lembra do momento ou daquilo que você fez contra a pessoa e trate e ande na luz. Tenha coragem, assim como você teve coragem de falar, de expor, de ofender, de insultar, tenha coragem de pedir perdão. E fale diretamente com a pessoa. Não precisa envolver a liderança, não precisa mandar mensagem no Face, não vai resolver. A liderança não tem nada com os seus relacionamentos, viu? Eu quero que você saiba disso. A liderança não tem nada a ver com os seus problemas pessoais de pecado de relacionamento. Ela tem que tratar problemas da igreja do modo geral. Se você tem problema com o irmão, ou na verdade nós estamos falando de ofendido, se você se lembra que você tem um irmão que está magoado com você, não chame a liderança, irmãos, eu quero fazer uma reunião, eu quero montar aqui uma assembleia para eu poder pedir perdão para o irmão. Não, não precisa disso. Vá, reconcilia-te com ele, acabou. Acabou. Não envolva outras pessoas. Versículo 25 e 26 diz assim: entre em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Jesus está mostrando aqui, ele usa termos de um litígio judicial, de uma demanda. E muitas vezes nós temos problemas e Jesus está mostrando assim, se nós não nos reconciliarmos agora, no caminho para o tribunal, quando nós chegarmos no tribunal, nós sofreremos o dano com relação a isso. Jesus aqui está mostrando realidade eterna, não simplesmente um tribunal aqui, um tribunal humano, mas Jesus está dizendo muito mais do que isso. Se você está com uma contenda contra uma pessoa, a pessoa é teu adversário, vocês estão aqui, vocês estão trilhando, não estão conseguindo resolver, não dessa maneira, mas tentando outras formas, e o problema persiste. Jesus diz que vocês vão chegar perante o juiz, e o juiz vai chamar o oficial de justiça e vai mandar prender você. Isso ele está dizendo com relação ao nosso dia do julgamento, não simplesmente aos problemas que nós temos aqui, que nós levaremos para a justiça, não. São realidades eternas. Que saibamos resolver os nossos problemas aqui. Que saibamos tratar, reconciliar, resolver e vivermos bem e desfrutarmos aqui de uma vida tranquila de relacionamento, ainda que nós tenhamos problemas, mas saibamos resolver para que cheguemos no tribunal, perante o juiz, e ele nos acolha e ele fale, entre no gozo do teu Senhor. Muitos estão vivendo aqui nessa terra em prisões invisíveis, em celas sem grades. Estão vivendo aprisionados porque têm relacionamentos truncados, não tratados. É doído. A pessoa vai definhando, a pessoa vai perdendo a alegria, vai perdendo a disposição de adorar o Senhor, de congregar. Vai perdendo aquele entusiasmo da vida cristã. Por quê? Porque tem pecados não tratados. Então a maneira é esta, e é de forma simples. O caminho é o ofensor procurar diretamente a pessoa que foi ofendida e tratar as desavenças. O caminho é esse, o caminho é simples. Você tem um problema contra um irmão? Você ofendeu uma pessoa? Vá e fale com ela e resolva o problema. Vocês vão conversar, vocês vão bater um papo. Quem sabe, às vezes não precisa pedir perdão, talvez. A pessoa fala, não, na verdade não estou ofendido, mas vamos esclarecer o que aconteceu. Houve aí quem sabe, um choque de ideias, mas resolva, mas trate com a pessoa. Se precisar ir para a cruz, vá, peça perdão. Resolva diretamente com a pessoa ofendida. Esse é o primeiro ponto. Entenderam? Simples, não é?
simples. Mas nós escorregamos no óbvio. Nós colocamos tantas etapas nas nossas regras de relacionamento que Jesus está mostrando, não, tira tudo isso. Trate com a pessoa, resolva, reconcilie-te com o teu irmão. Depois você vai continuar louvando, adorando, trazendo tua oferta ao Senhor. Então esse é o lado de quem ofendeu alguém, de quem pecou contra alguém. Agora vamos ver o outro lado. O lado daquele que foi ofendido, daquele que sofreu o pecado. Não é? E aí, quem sabe, alguns de vocês aqui vai dizer, agora você está falando sobre mim. Que eu não ofendo, agora eu sou sempre ofendido. Vamos lá então. O que fazer quando somos ofendidos? Quando alguém peca contra nós. Mateus 18, de 15 a 20. Mateus capítulo 18, de 15 a 20. Meus amados irmãos, mais uma vez eu repito, vocês vão ver que a solução é tão simples. Tão simples. Quando alguém peca contra você, veja o que Jesus nos ensina. Versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Perceberam a simplicidade da resolução? Perceberam a maneira tão direta e sincera que Jesus está nos ensinando a viver? Não precisa montar um circo. Não precisa montar um tribunal de inquisição. Se a pessoa pecou contra você, vai até ela. Não espere, quem sabe, ela vir tratar, porque quem sabe ela se esqueceu. Quem sabe ela não se lembrou. Mas vai até ela e fala, você me ofendeu. Não gostei. Você fez isso e não gostei. Se você me ofendeu, quero tratar com você, quero dizer para você que eu não gostei. Se a pessoa te ouvir, ganhasse o teu irmão. Quando alguém pecar contra mim, eu preciso dizer que o que eu estou sentindo direta e somente com a pessoa específica. E isso é muito difícil de nós fazermos. Isso é muito difícil de nós praticarmos, mas é possível. É possível nós exercitarmos isso no nosso meio relacional. Eu tenho uma queixa contra o fulano, eu posso dizer para alguém. Eu tenho um problema contra fulano. Mas aí você pode dizer para mim assim, mas você já falou com ele? Não falei, não quero nem falar com ele, que ele não vai me ouvir. Então, aí a pessoa pode dizer para você, então eu também nem vou te ouvir, porque o problema não é comigo. Quero nem saber disso. E a pessoa vai estar te salvando. Augusto Nicodemos disse nessa pregação que uma irmã certa vez procurou ele e falou, irmão, o presbítero fez isso contra mim. Aí ele interrompeu a irmã e falou, mas irmã, você falou para ele já? Não falei. Então eu não quero nem saber. Não, se vocês resolverem, está resolvido. Acabou. Presbítero, não tem problema, resolva. Eu não quero nem saber. Você já falou com ele? Não falei ainda, irmão. Então vai lá, fale com ele. Como nós temos problema de sinceridade, de sermos claros e objetivos. O objetivo é resolver o problema. Aqui quando Jesus diz, ganhasse o teu irmão, é resolver o problema. É dar à pessoa uma oportunidade de se explicar. Não adianta fazer com que a pessoa venha confessar publicamente o pecado, se ele não foi lá e tratou especificamente aquilo com a pessoa. Não adianta, não resolve. Não resolve. Não adianta fazer com que a gente crie regras para que a pessoa publicamente se exponha. Não precisa disso. Jesus está mostrando que depois, lá na frente, isso pode, quem sabe, acontecer. Mas no primeiro momento, se você está com problema com o irmão, ofendeu, trate, resolva, acabou. Versículo 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Aqui, então, é um outro passo. Caso a pessoa não te entenda, não te recepcione, ou não queira resolver o problema, você está disposto a resolver. Ela já te ofendeu, você disse para ela, você andou na luz, falou, olha, você me ofendeu. Aí a pessoa disse, eu não te ofendi. Vocês já viram isso? Não, eu não falei isso. Se a pessoa não te ouvir, Jesus mostra esse segundo passo. Chame 2 ou 3 testemunhas, para que sob o depoimento dessas testemunhas, a pessoa reconheça, quem sabe, e haja reconciliação e resolva.
Isso não é tratamento público de pecado, viu? Ainda não é. Está vendo que tem essa etapa ainda. Chame 2 pessoas de confiança. Por quê que Jesus está ensinando isso? Porque muitas vezes nós praticamos o primeiro passo e já deixamos de lado. Não vai dar para resolver. Mas problemas relacionais são resolvidos com insistência, com perseverança. Você tem que dar uma segunda chance. É difícil, é difícil. A pessoa me ofendeu. Como que eu vou lá de novo? Se ele não reconheceu, eu não quero nem saber. Vou falar para os presbíteros para que ela confesse aqui na frente. Não vai resolver. Não vai resolver. Trate, vai lá, chame testemunhas e tente resolver com essas testemunhas. Sabe por que Jesus mostra com sabedoria 2 ou 3 testemunhas? Por quê? As testemunhas, elas serão árbitros nesse litígio, nessa desavença. Serão pessoas imparciais, tá? Não chame uma pessoa que você achará que ela será sua aliada, porque não vai resolver. Chame pessoas sábias que serão árbitros para resolver esse problema, para ajudar vocês 2 a resolverem esse problema. As testemunhas, sabe o que elas farão? Elas farão primeiro, ou dirão ao ofendido, ao que ofendeu, falou, é verdade, o irmão aqui tem razão, ele chamou a gente para resolver com você, é verdade, você ofendeu. Pelo que nós estamos entendendo dos fatos, isso é verdade. Então é importante, irmão, que você se arrependa. As testemunhas sábias que você chamará, elas deverão fazer isso. Ou elas ouvirão os fatos, ouvirão a outra versão e dirão para você, nossa, irmão, não foi tudo isso. Que legal. Às vezes você acha que, nossa, a pessoa me ofendeu, ela me chamou de corintiano. Não. Às vezes as testemunhas vão dizer, nossa, Rodrigo, você está muito dodóizinho. Não é assim, calma. É o irmão que tem razão, ele não tem por que pedir perdão para você, não. Pá, te quebra no meio. Você acha que você está com a razão, que o problema está... Nossa, todo mundo é contra mim. Chame mais pessoas para avaliar a sua causa. 2 ou 3 testemunhas perante esse outro que te ofendeu. Quem sabe os irmãos vão dizer, não é tudo isso. Acabou. Resolva, acabou. Não, você está exagerando. Que legal, né? A gente pensa que as testemunhas sempre vão ser ao nosso lado, mas as pessoas sábias que você chamará, elas captarão que, quem sabe, o problema não era tudo isso. E aí resolverá o problema. Muito bem. Passando um pouquinho mais. Versículo 17, Jesus diz, entendendo então essa etapa? Primeiro confesse, primeiro diga ao irmão que ele te ofendeu e resolveu. Se o irmão te atender e pedir perdão, ganhasse o teu irmão, acabou. Agora, se ele não te ouvir, chame testemunhas e vá tentar reconciliar-se com ele. Tá? E se ele te ouvir, acabou. Não tem mais o que levar para frente. Agora o versículo 17. E se ele, um terceiro passo, né? E se ele não os atender, ou seja, se ele não atender ao que você tem dito e ao que as testemunhas disseram e avaliaram sobre o caso, dize-o à igreja. E, quarto passo, se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Nessa terceira tentativa, agora que a questão é levada aos líderes da igreja. Agora que a questão é levada aos presbíteros. Quando Jesus diz, dize-o à igreja, ele está dizendo porque o canal de comunicação entre membros, oficialmente, é através da liderança. Dize-o à igreja. Dize-o, comunique à liderança. Aconteceu isso. O que você vai dizer para os presbíteros? Os presbíteros, com sabedoria, vão ouvir você e vão ver se você realmente cumpriu os passos que Jesus ordenou. Você falou com o irmão sozinho, ele não te aceitou? Ok. Você falou com 2 ou 3 testemunhas e ele ainda assim não aceitou e não viu que ele estava errado, porque de fato ele estava errado? Ok, então nós vamos conversar com ele. Dize-o à igreja. E quando Jesus está dizendo aqui, dize-o à igreja, nesse quarto passo, se ele não ouvir os líderes, porque os líderes também, agora que eles interferirão nesta causa, e se o irmão ainda assim não se arrepender e de fato passou pelo crivo de todas essas pessoas, vocês perceberam? Se ele ainda assim não se arrepender, publicamente vai ser anunciado que o irmão tal não se arrependeu e ele será desligado do rol de membros. É uma maneira prática que eu estou dizendo. Quando Jesus ensina que considera-o como gentil e publicano, é fazer com que a pessoa seja excomungada, excluída da comunhão. A liderança vai usar de sabedoria para aplicar a disciplina para aquela pessoa. E Jesus diz que se chegar nesse ponto e o irmão não se arrepender
não reconhecer o pecado, ele está sendo prejudicial à membresia. Ele tem que ser excluído. Só que, irmãos, não é durante uma semana isso não, viu? É tempo. É tempo. Não é assim. Para uma liderança excomungar alguém, para uma liderança considerar como gentil e publicano, é muito sério. É muito sério. Não pense você que vai ser assim, ó, irmãos, vamos resolver logo que o meu processo tem que ser agilizado. A pessoa tem que sair logo, está me ofendendo. Não, não é assim. Não é assim. Os irmãos da liderança vão com toda a sabedoria e falam, olha, calma, calma, é muito sério. Vão dar um tempo para a pessoa se arrepender. Se ela se arrepender, ganhasse o teu irmão. Os irmãos da liderança não estão querendo torar a cabeça de ninguém. Aliás, os líderes estão querendo salvar pessoas. Não pense você que aqui é um tribunal inquisitivo. Não. Vocês perceberam as etapas? Que coisa linda. Como nós somos cheios de justiça própria, né? Querer resolver os problemas. Não. Pecou contra mim? Presbítero, liga o microfone aqui, tem que confessar. Não é assim. Confissão pública de pecado é raro. Eu vou dizer para você, daqui a pouco nós vamos falar sobre pecados cometidos por líderes. E aí, num caso excepcional, publicamente tem que ser dito. Do contrário, é em caso extremamente excepcional. Perceberam aqui? Aí chegou publicamente a igreja. Como nós precisamos aprender, né? Como nós precisamos atentar para a palavra de Deus. Somente. Versículo 18 e 19, então, Jesus continua para concluir. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Jesus aqui, nesse dito, ele diz aos discípulos que depois de acontecer todo esse problema, esse alvoroço de relacionamento, Jesus está dizendo e encorajando os seus discípulos, que se todas essas etapas forem cumpridas, Jesus, como dono da igreja, está abonando o que está acontecendo no meio da igreja. Já aconteceu no céu, e isso acontecerá na terra. O que já foi desligado no céu, terá sido desligado na terra. Ou seja, se a palavra de Deus, única e exclusivamente, for praticada no nosso meio, Jesus está abonando o que está acontecendo. Aleluia. Se dois ou mais concordarem com os pedidos, o meu Pai concederá. Versículo 19 diz isso. O que é isso? É Jesus supervisionando a igreja. É Jesus orientando a liderança e os membros a praticarem a palavra dele. E aí ele abona. Quando nós praticamos a palavra de forma cabal, de forma literal, de forma exclusiva. Por que Jesus mostra essas etapas, essas gradações? Porque pode acontecer muitas vezes por erro da liderança, de antecipar essas etapas e fazer com que a pessoa se exponha publicamente, mas o irmão vai falar, mas irmão, poxa, eu nem estava sabendo. Se o irmão tivesse me procurado, nós já resolveríamos isso, mas para que chegar nesse ponto? Para que montar todo esse circo? É dar uma chance para a pessoa se arrepender. Jesus mostra essas etapas porque a intenção do nosso Senhor é nos salvar, é não nos condenar. É dar ao pecador a chance de se arrepender. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém. Por último, então, caso o ofensor não se arrependa, ele deve ser considerado como gentil e publicano, como nós vimos, né? E o versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus, no meio da sua igreja, ele supervisiona, ele ratifica aquilo que nós estamos praticando da palavra dele. Agora, se nós estamos praticando coisas que são regras criadas pela nossa cabeça, pela cabeça da liderança, Jesus não está abonando, não está ratificando, está dizendo que está tudo errado. Vocês estão achando que vocês estão resolvendo os problemas dessa forma? Causa mais problemas. Então Jesus aqui
encerra dessa forma, nos dando encorajamento de que é possível resolvermos os nossos problemas. Basta nós recorrermos a Ele. Amém. E, último ponto, e sobre pecados cometidos por líderes. E sobre pecados cometidos por líderes. Tem um texto específico que Paulo ensinou a Timóteo. Vamos ler lá? 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Do 17 ao 20, Paulo ensina a Timóteo. Timóteo, um presbítero, tá? Um líder, e Paulo, como o apóstolo supervisor das igrejas. Mais do que isso, Paulo é usado por Deus para estabelecer igrejas e estabelecer ministérios, líderes. Ele ensina o líder mais novo, Timóteo, a proceder dessa forma. Como disciplinar, como proceder quando um líder peca. Versículo 17, 18, 19 e 20. Vamos lá. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Agora no versículo 19, ele diz, não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente, sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Paulo está ensinando Timóteo a repreender líderes, presbíteros. E aqui presbíteros, com toda a certeza, nós aplicamos também aos diáconos, aos líderes oficiais de uma igreja. Versículo 19, Paulo ensina que não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se você tem conhecimento de que o presbítero, um líder da sua igreja, está cometendo pecados na vida social, na vida eclesiástica, na sua família, no trabalho, você tem conhecimento disso, comunique isso a um ou outro presbítero. Paulo está dizendo isso, não aceite denúncia, está dizendo para Timóteo, como você como presbítero, não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente mediante o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, não é? É isso. Se você tem uma queixa comprovada de que um presbítero, um líder da sua igreja está em pecado, cometendo pecados, envergonhando o nome do Senhor, envergonhando o nome da sua igreja, chegue para um outro presbítero que não esteja envolvido com esse problema, lógico, e diz para ele, juntamente com 2 ou 3 testemunhas. Essas testemunhas devem ser pessoas sábias, fidedignas, imparciais, e eles vão levar o problema a um presbítero, ou quem sabe uma junta de presbítero que não, lógico, não aquele contra o qual você está oferecendo a denúncia. Se a liderança ouvir isso, chamar o presbítero penitente, chamar o presbítero que está cometendo esses pecados, ou o líder, né? Eu estou falando presbítero porque o texto é específico, e o presbítero se arrepender, reconhecer, tratar, acabou. Resolveu. Você levou as testemunhas, elas comprovaram aquilo que você está dizendo, porque Paulo está dizendo assim, é sério quando você tem uma queixa, uma denúncia contra um líder, é sério. Assim como ao líder, como nós vamos ver daqui a pouco em Lucas, ao líder, ele recebe um pesado fardo, sério fardo, uma séria responsabilidade. Também, aos membros, é importante haver um mínimo de respeito ao líder, aquela pessoa que Deus investiu na comunidade para ser um líder da sua comunidade. Por isso que existe esse procedimento, não é de qualquer forma. Não é mandando mensagem no Face. Não é você chamando outras pessoas e falando, vamos fazer um motim. Vamos rachar. Não é dessa forma. Não vai resolver. Colha informações. Junte testemunhas. E denuncie a liderança. E se o presbítero ele se arrepender, se ele consertar e falar, não, é verdade, vocês têm razão, eu quero me arrepender desse meu pecado. Acabou. Agora o versículo 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Qual é essa fase? Quando o presbítero não reconhece que está cometendo pecado.
Depois de você ter levado essa denúncia, juntamente com as testemunhas, a um presbítero ou uma junta presbiteral, e aquele presbítero que cometeu falhas, pecados, não se arrepender e continuar no pecado, a liderança ela vai preparar o procedimento para que isso seja dito publicamente. O irmão tal fez isso, o presbítero, o diácono fez isso, não se arrependeu, não consertou, e isso está sendo dito publicamente a todos vocês. Aqui Paulo, existem comentaristas que dizem que não somente quando Paulo diz aqui aos que vêm no pecado, repreende-os na presença de todos, não só na presença de todos os presbíteros e diáconos, mas na presença da assembleia, na presença da igreja, para que também os demais temam. E se ainda assim o líder, vendo todo esse problema sendo levado publicamente, e ainda assim ele não se arrepender, a liderança irá providenciar a exclusão da liderança, do ministério. Porém, como eu disse a vocês, não é numa semana, não é assim. Isso passa por um procedimento, isso passa por fases, como vocês viram aqui. E o tempo para Deus é muito importante. O tempo na mão de Deus é importante para nós. Por quê? Porque Deus usa o tempo para, quem sabe, nós cairmos em nós mesmos. Aquele líder que está fazendo tanta coisa errada, depois de ter ouvido a denúncia, ele sabe que se ele não se emendar, publicamente ele vai ser exposto. Então ele, Senhor, é verdade, nossa, está duro de eu reconhecer, mas eu quero aprender a reconhecer, eu quero me arrepender. Aí chama de novo o irmão, ou chama os presbíteros e fala, não, eu estou arrependido, é verdade, os irmãos têm razão. Eu vou me remendar, eu vou deixar esse meu pecado. Acabou. Perceberam? Perceberam as etapas? Perceberam como muitas vezes nós queremos colocar a cabeça da pessoa na forca, mas ainda não é hora? Dá vontade, né? Dá vontade, mas ainda não é hora. Tem etapas. Agora, é sério. É sério. Por que Paulo ensina a Timóteo a proceder dessa forma diferenciada? Isso é para líder, tá? Isso não é para membro. Isso é para líder. Por quê? A repreensão pública de um líder que vive em pecado, porque aqui especificamente aquele que vive em pecado, tem por objetivo servir como séria advertência a todos os cristãos. A disciplina de Deus é firme, desde líderes a leigos. O pecado é uma questão grave na vida da igreja, e se não for tratado exemplarmente na liderança, a igreja sofrerá. Se a igreja, os membros, não verem uma seriedade de tratamento, de disciplina na liderança, eles vão falar, que bagunça é essa? Aqui eu não quero ficar. É sério. Quando os líderes pecam e ficam impunes, os membros da igreja podem, e com razão, justificarem os seus pecados. De que forma? O líder tal faz isso e não se arrependeu e continua fazendo, lógico que eu vou fazer. E aí vira um ambiente muito hostil, muito prejudicial para a igreja. Lucas 12, 47 e 48 diz assim. Lucas 12, 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Por que Jesus ele qualifica o servo que conhece muito e o servo que conhece pouco? Depois nós vamos ver o final aqui. Porque existem membros que conhecem pouco, existem membros que estão aprendendo e estão conhecendo muito. Quais são esses membros que têm um conhecimento maior da palavra, ou pelo menos deveria ter? O líder. Aquele a quem o Senhor incumbiu de liderar, de conhecer mais, para poder ensinar, para poder instruir. Então, aquele que, por exemplo, você, que não tem o encargo na igreja, você será tratado e deve ser tratado, a sua disciplina deve ser tratada de forma diferenciada. Porque Jesus está mostrando o servo que conhece pouco, levará poucos açoites.
Todavia, aquele que conhece muito, levará muitos açoites. E aí, no final, Jesus ensina um princípio. Mas àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele que conhece mais, ele tem que ser cobrado pelo tanto que ele conhece. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Jesus está dizendo, é muito sério. Eu não estou jogando um balde de água fria no seu desejo, meu irmão, de participar da liderança, viu? Pelo contrário, nós estamos precisando. E quando, no momento da eleição, se Deus permitir, quem sabe, muitos homens se candidatarão. Mas é muito sério. Jesus diz que aquele a quem muito se confia, ou seja, Deus, Ele confia, Ele dá, Ele deixa na mão dos líderes a sua igreja. E Ele confia, fala assim, cuide dela para mim. Aquele que tem esse encargo é muito sério, é uma responsabilidade muito grande. Por isso que ele é mais cobrado. A quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. É normal, viu, cobrarem mais da liderança do que de qualquer membro comum, porque é natural, é lógico, é natural. E você, no seu papel como membro, está certo em denunciar da forma correta, da forma bíblica, e mostrar. E quem sabe por meio de você, Deus estará limpando a igreja, tirando líderes que não estão cumprindo o seu papel de cuidar da menina dos olhos do Senhor. Quem sabe Deus pode te usar para denunciar problemas, erros, pecados que estão sendo cometidos por presbíteros, por diáconos, que vivem no pecado. Faça isso, eu encorajo você a fazer isso. Contra mim, contra quem quer que seja líder. Faça isso. Da forma correta, lógico, não estou dizendo da sua cabeça. Cumpra essas etapas, que Deus vai te dar graça, que quem sabe por meio de você, limpar a igreja. Limpar a igreja. A começar pela liderança. Nosso Senhor é justo. Ele não aceita problemas mal resolvidos no nosso meio. Concluindo então, se fizermos tão somente o que a Bíblia ordena, tão somente o que a Bíblia diz, é possível tudo se consertar. O caminho do tratamento do pecado é aberto e liberado, e a igreja experimentará crescimento e amadurecimento. Que aprendamos a tratar os nossos problemas, que aprendamos a lidar com os relacionamentos de forma correta, em nome de Jesus. Pai, nos ensine, Senhor, a praticar a Tua palavra, como estamos distantes de cumprir aquilo que o Senhor ordena para nós como membros da Tua igreja. Ilumine os nossos pensamentos, Pai, para compreendermos a Tua palavra e, através dela, vivermos de modo que agrade o Senhor, como membros da Igreja Cristã em Campo Grande, como Teus filhos neste mundo, para que o Senhor seja glorificado e não envergonhado. Em nome de Jesus. Amém.